Oi, Glaucio, oi, Juju. Oi, Mada. Tudo bem, meu querido? Marina, Bianca, Ângela. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos entrando. Vamos chegando nesta quinta-feira, friazinha aqui no Rio de Janeiro. Mada, eu tô ótima, graças a Deus. E você, como é que você tá, meu querido? Conseguiu o diagnóstico? Gláucia. Vamos chegando, chamando todas as TDAHzinhas e os TDAHzinhos. Mada, tem que chamar os TDAHzinhos também, hein? Ah, pena não poder ver vocês. Um dia eu vou poder ver todos vocês, Deus quiser. Ah, conseguiu! Ai, maravilha, Amada, eu tô muito feliz mesmo. Depois me conta com detalhes, tá bom? A gente vai conversar. Chamou uma amiga, legal, chama mesmo. Oiê, Juju, Marianinha, a Gláucia, Cíntia, meu anjo, obrigada, meu amor, obrigada. Feliz de vocês estarem aqui. Então, meus amores, primeiro, né, vou dar uma boa noite. Boa noite, minhas queridas TDAHzinhas, meus queridos TDAHzinhos, meus novos TDAHzinhos, que é o Mada. Gente, o Mada é um amor de pessoa, uma paixãozinha, é amigo da Tatá, da Tamara, minha filha. Então, o Mada recentemente teve o diagnóstico de TDAH e por isso que eu estou muito feliz, por isso que eu estou falando assim, porque ele desconfiava que tinha um déficit de atenção, aí ele entrou em contato comigo, conversou comigo, e graças a Deus ele conseguiu o diagnóstico, está sendo tratado, e isso que é o mais importante. Então, estou muito feliz por você, Mado, porque é mega importante. Você vai ver a grande diferença na sua vida de você tratar, como a gente já tinha conversado, as dificuldades que você enfrenta, né? Que você estava, questão da faculdade, né? Tudo que a gente sabe que é o universo do déficit de atenção. Falta de foco, falta de atenção, não consegue se concentrar direito e tudo mais. Então, isso para mim, né, toda vez que eu entro em contato com uma pessoa que me procura, Cíntia, como é que eu faço o diagnóstico, não sei o quê, papapá, e a pessoa vai em busca, né, consegue realmente um diagnóstico, consegue um tratamento, isso para mim, gente, vocês não entendem o quão feliz eu fico, entendeu? De realmente poder libertar uma pessoa no sentido de ser devidamente tratada e ela vai compreender todas as questões dela. Então, isso, assim, me anima demais. Então, boa noite, meus amores. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nesta noite de quinta-feira. Obrigada pela presença de vocês, obrigada pela disposição de, numa noite, vocês estarem aqui comigo, querendo aprender, querendo se informar, querendo saber mais sobre o universo de vocês. Então, a minha presença aqui no Instagram, a minha presença no YouTube, a minha presença nas minhas postagens, é exatamente essa finalidade, é levar a informação, levar a educação, para que vocês possam realmente cada vez mais se conhecerem e descobrirem que vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem, sim, na vida de vocês. Mas é importante, sim, que vocês se tratem, que vocês se cuidem, que vocês se informem a respeito do déficit de atenção, o que significa ter um cérebro com TDAH, o seu TDAH, e assim vocês vão aprendendo a gerenciar os sintomas. Então, que vocês aqui, nesta live de hoje, possam realmente absorver um pouco mais de aprendizado e colocar em prática o que precisa ser colocado em prática, porque ninguém muda sem ação, ok? Então, espero que todos vocês estejam bem, né? Estamos aqui mais uma noite. Eu tenho momentos que realmente eu tenho faltado com vocês às quintas-feiras, mas por quê? Existe um motivo muito grandioso por trás disso. Quem não sabe, eu lancei a minha primeira mentoria em grupo para mulheres com TDAH. E isso sim me demanda tempo, me cansa. Eu tenho os meus clientes individuais da mentoria, então tem vezes, gente, que realmente eu estou muito cansada.
muito cansada mentalmente, muito cansada fisicamente. E aí eu realmente eu peço que vocês compreendam. Então, mesmo que eu não faça, não é que eu deixei de fazer, tanto que eu já estou aqui. Mas quando realmente há essas interrupções, é por um motivo muito justo. Não é que eu tenha abandonado vocês, porque eu não abandono vocês. Eu faço isso aqui com o maior prazer do mundo, ok? Então, meus amores, na live de hoje, eu vou falar sobre um tema muito interessante, que eu acredito que muitos de vocês que estão aqui presentes, agora eu vou botar no masculino porque o Mada está aqui, vocês irão se identificar, né? O quanto vocês têm a autoestima impactada por causa de toda a incompreensão pela qual vocês já passaram, desde que vocês são crianças, né? Que vocês percebiam que vocês eram diferentes, e vocês são diferentes, e não tem problema nenhum em ser diferente. Só que as pessoas realmente não compreendem isso. Então, o tema da live é exatamente isso. Aborda essa incompreensão, né, os mal-entendidos, né, exatamente mal-entendidos, que ocorre desde pequenas com todos vocês. Então, eu posso dizer que, mesmo apesar de eu não ter TDAH, eu tenho uma filha, eu tenho um marido, eu tenho a Juju, que trabalha comigo, né, que tem TDAH, e todas as TDAHzinhas que eu ajudo de perto, seja na minha mentoria individual ou em grupo, né, que agora eu estou com a mentoria em grupo, e por isso eu sei sim, muito bem, o quanto a autoestima de vocês é abalada. Por quê? Porque vocês me relatam isso. Vocês abrem o coração de vocês exatamente para falar disso. E isso para mim, né, receber, né, vocês contarem comigo como uma ouvinte, né, das dores de vocês, dessa incompreensão, isso para mim não tem preço, né, porque não é qualquer pessoa que você não vai se abrir para qualquer pessoa e falar disso, né, porque são coisas muito íntimas, são coisas que é um sentimento que bate de vergonha, de culpa. Então essa autoestima abalada, isso tem um peso muito grande na vida de vocês, eu sei muito bem. Então ser constantemente incompreendida faz com que vocês se sintam deficientes, erradas, problemáticas, e desconfiam, acabam o quê? Culminando no quê? Vocês desconfiam de si mesmos, vocês desconfiam da capacidade que vocês têm, vocês literalmente não conseguem ter um olhar positivo sobre vocês mesmos. Então, eu sei, né, eu boto assim até na questão do imperativo, dessa afirmação, eu sei muito bem, vocês ouviram muito, e eu acredito que ainda ouvem, né, até no presente momento, acredito que muitas que já são mulheres, né, já são adultas, ainda houve muitas coisas negativas a respeito de vocês mesmas e das suas atitudes, e isso faz com que a autoestima de vocês despenque, né? Literalmente despenque, né? Então você vai lá para o espaço, e isso é difícil de lidar, né? Porque é uma enxurrada de críticas, é uma enxurrada de impropérios, é uma enxurrada de só coisas negativas. Então vocês ficam realmente num buraco, não é mesmo? Então diga aqui pra mim se isso não acontece, sim ou não? Vou tomar um golinho de água. Então, eu já falei aqui no Instagram diversas vezes que o TDAH é hereditário, e que ele sempre esteve e sempre estará presente na vida de vocês. O TDAH, ele não tem cura, ele vai morrer com vocês, e vocês vão aprender exatamente, aprender a gerenciar os sintomas para ter uma vida melhor. Quando eu digo, eu vou até fazer uma pausa aqui, quando eu digo, né, aprender a gerenciar os sintomas, eu tenho certeza também que muitas pessoas, quando vão em busca de um diagnóstico, quando vão em busca de um tratamento, elas querem ser curadas.
Como se o déficit de atenção fosse uma doença, como se o déficit de atenção fosse uma coisa errada. E não é errado. Então, o tratar que eu digo, gente, não é buscar um tratamento para você ser curado. Não, não é isso. O déficit de atenção é um transtorno neuroquímico, é neurobiológico. Existe uma falta de neurotransmissores no cérebro de vocês. Então, daí a necessidade do medicamento, porque isso vai suprir essa ausência, o que o seu cérebro naturalmente não produz. Então, vocês não vão buscar a cura, porque a cura não existe. Não existe cura para o TDAH. O que vocês precisam é aprender sobre ele e como vocês vão administrar os sintomas, porque é fato, é uma coisa real. O déficit de atenção traz problemas para a vida de uma pessoa quando ele não é devidamente diagnosticado e tratado? Traz, isso é real. Mas não é que o problema seja o TDAH. O problema é que vocês não entendem o funcionamento do cérebro de vocês e vocês não usam o cérebro de vocês de uma maneira amigável. Vocês acabam olhando para o lado, né, buscando como é que os neurotípicos funcionam, como é que eles agem. Eu tenho que ser igual àquele ali que faz daquela maneira. Esse é o erro. Então, quando vocês desviam o olhar buscando ser iguais aos outros, àqueles que não têm, aí é que vocês realmente se veem bananosa, porque vocês não vão ser iguais, vocês não vão funcionar iguais. Por quê? Vocês são diferentes, sim. Essa é a questão. Então, vocês precisam validar, aceitar, para que vocês possam realmente dar continuidade à vida de vocês, mas de acordo com a maneira que vocês são, a essência de vocês, ok? Então, por causa disso tudo, né, desses impropérios, das críticas, né, as críticas, as punições, as frustrações, provavelmente tudo isso começou muito cedo na vida de vocês. E, claro, ninguém te entendia. Então, por mais que o TDAH seja visto pela grande maioria das pessoas só pela questão, quais aspectos? Pela desatenção, pela hiperatividade, pela impulsividade, ele, na verdade, ele vem acompanhado por outras dificuldades e deficiências que são, sim, esquecidas, são negligenciadas e completamente invisíveis para as outras pessoas. Então, eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo, agora passou assim, né? Uma teia de memórias, de histórias, né? Assim, vocês voltam o filme para todas as situações em que vocês viveram, que foram dolorosas. Por quê? Essas situações, essas memórias, elas estão profundamente enraizadas dentro de vocês. Então, essas memórias fazem o quê? Com que você tenha certas percepções sobre você mesma e sobre as capacidades que vocês têm. E como elas são difíceis de serem esquecidas, né? É muito difícil de esquecer porque existe uma coisa dentro da gente que é a memória, e isso fica realmente cravado dentro da gente, né? Fica enraizado em vocês. É difícil se livrar delas. Então, essas memórias acabam minando a autoestima de vocês e, o que é pior, deforma a compreensão que vocês têm sobre vocês mesmos, né, sobre si mesmos, e sobre quem vocês são. Vocês acabam, o deformar, vocês adotam uma visão deturpada, uma visão que na realidade não é realista. Então a percepção de vocês é uma percepção equivocada sobre vocês mesmos. Então, hoje mais cedo eu fiz uma enquete, algumas aqui com certeza devem ter visto, lá nos stories, perguntando para vocês quantas vezes você já tinha ouvido dizer que era preguiçosa e instável. Alguém chegou a ver? Peraí. Então, quem não viu, depois faz essa enquete que eu fiz, né, que a Juju colocou lá, se você já ouviu dizer que era preguiçosa e instável. Então,
Eu poderia ter feito outras perguntas, né? Como quantas vezes você já ouviu que era esquisita, que era burra, problemática, sensível demais, né? E tantas outras coisas. Ah, que falava demais, né? Você fala muito. Ah, você é muito agitada. Então, eu poderia ter feito esse tipo de pergunta. Então, se eu perguntasse para vocês aqui agora, o que vocês mais lembram da infância de vocês, eu tenho certeza que vocês iriam me listar muitas coisas na infância de vocês, que não são positivas, né? Isso que é o pior, que não são positivas. Assim, é muito difícil. Olha, gente, de todas as pessoas que eu atendo, de todas as pessoas que eu converso, né? Quando vem ao meu encontro, de que essa fala foi positiva, vindo dos pais, vindo dos professores, né, ou no ambiente de trabalho, é muito difícil realmente ter um retorno positivo. É muito difícil eu ter essa escuta, né, essa fala de vocês. Essa escuta não, essa fala de vocês. É muito difícil. Então, essas coisas que não são positivas e que vocês não entendiam o quê? Como que as boas intenções que vocês tinham, né, e na verdade têm até hoje, porque vocês são bem intencionados, pode ter levado a resultados ruins e desastrosos, né? O que aconteceu? Porque o que acontece? Porque eu quero fazer a coisa legal, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei realmente o que eu tenho, como eu tenho que me direcionar, mas por que eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter, né? O que acontece comigo? Então, exatamente toda essa fala vai o quê? Corroborando para toda a história que vocês vivenciaram, que foi uma história negativa, através das críticas, dos julgamentos, das frustrações, né? Da fala das pessoas, das observações que as pessoas tiveram a respeito de vocês. Então, experiências e memórias como essas, que vocês guardam na memória, na realidade, né, se misturam com as crenças que vocês desenvolveram durante esses anos. Então, os rótulos que vocês vivenciaram ao longo da vida faz com que vocês tenham vergonha, com que vocês se sintam inadequadas, fracassadas e tenham dúvidas a respeito de si mesmas. Então, ao mesmo tempo que vocês receberam diversos rótulos negativos, vocês também ouviram: nossa, como você é criativa, ai, você é espontânea, você é divertida, você é tão dinâmica, né? São tantas outras coisas que vocês também ouviram. Mas é claro que as mensagens críticas, elas se sobrepõem às mensagens positivas. Vocês, muitas vezes, por mais que vocês ouçam essa fala positiva, né, vocês ficam assim: meu Deus, não pode ser, não sou eu. Essa pessoa está falando de mim, né? Como assim que eu sou uma pessoa que eu tenho coisas positivas? Porque, infelizmente, vocês não enxergam. Então, essas mensagens negativas, elas se sobrepõem. É como se vocês rejeitassem os elogios, e o que é pior, não acreditam. Então, vocês, né, rejeitam, vocês botam assim: não sou eu. Ou então, você está enganada, né? Eu não sou assim. Vocês não conseguem realmente se enxergar dessa maneira. Então, enquanto vocês amadureciam, né, e se tornavam adultas, vocês se viam em explosões emocionais, se achando super sensíveis e sem a autoconfiança e a autoestima para acreditar que vocês têm pontos positivos, vocês têm pontos fortes e, principalmente, vocês têm qualidades. Então, por detrás de todas essas críticas, o que vocês mais vivenciavam era a questão de serem mal interpretadas e, claro, vocês não eram compreendidas. Então, você sabe, né? Você sabe que você é uma boa amiga, que você se importa com as outras pessoas. Vocês, né? Eu sempre digo assim: as pessoas com déficit de atenção, de tudo que eu leio, né, da literatura, quando você pega as características das pessoas de déficit de atenção, como elas são
descritas. São pessoas carismáticas, são pessoas alegres, são pessoas divertidas, sim, são pessoas muito empáticas, são pessoas muito generosas, que de fato se preocupam com o outro. Então, tudo isso para vocês é difícil de enxergar. Então, quando eu digo assim, você até sabe que você é uma boa amiga, que você se importa com as outras pessoas, mas essas pessoas não acham isso de você porque você esqueceu de responder as mensagens, porque você esqueceu de mandar um WhatsApp para outra pessoa que te deu parabéns no teu aniversário e você não respondeu para ela, ou porque você chegou atrasada nos compromissos. Então as pessoas acabam interpretando os comportamentos que vocês têm, que são oriundos do déficit de atenção e que vocês não percebem, e uma da questão do déficit de atenção é essa falta de percepção com relação aos sintomas. Então as pessoas não acreditam. Você se diz uma boa amiga? Como assim você se diz como uma boa amiga? Você vive chegando atrasada, eu mando as mensagens para você, você não responde, então vocês não têm crédito, exatamente pelos comportamentos de vocês. Então, ser repetidamente incompreendida faz com que você se entenda profundamente mal, você se sente deficiente e você desconfia de si mesmo. Então, vocês vivem em um eterno dilema, né? Vocês vivem em um eterno dilema entre, como por exemplo, eu sou inteligente? Poxa, eu sei que eu sou, mas e todas aquelas vezes que eu fiz besteira e eu fui mal nas provas? Será que eu sou inteligente mesmo? Aí vocês ficam assim, não, eu sei que eu sou, mas eu errei tanta coisa, né? Eu fiz as provas, errava por tanta besteira. Será mesmo que eu sou inteligente? Então, essas dúvidas, né? Esse dilema, essa gangorra que vocês ficam, porque ao mesmo tempo vocês percebem que vocês têm um raciocínio rápido, vocês falam de uma forma que o outro não fala, então vocês têm uma percepção, às vezes, acerca de situações. A palavra, quando fala que o TDAH pensa fora da caixa, é literalmente isso. Vocês têm uma visão, muitas vezes, uma percepção, é uma intuição, na realidade, que os outros não têm. Então, vocês ficam, caramba, eu sei que eu sou assim, eu sei que eu faço assim, mas será que eu sou mesmo assim? Então, vocês ficam nessa gangorra de acreditar e não acreditar. Então, ou vivem numa eterna dúvida, que você sabe que pode fazer tal coisa, mas tem medo de não conseguir novamente. Por quê? É a questão da autoestima. É a descrença de vocês, né? Vocês duvidam de vocês. Então, caramba, como é que eu vou fazer de novo? E se eu errar? E se eu não fizer como eu fiz da última vez? Então eu não vou fazer, porque eu posso errar. Então, é a autoestima baixa, é a falta de segurança, né? Vocês não confiam em vocês duvidam de vocês, então vocês deixam de tentar, vocês deixam de fazer realmente o que vocês precisam fazer. Então, essa oscilação, exatamente esta gangorra emocional na qual vocês vivem, te atrapalha diariamente e faz com que vocês não tentem algo novo, vocês não se arrisquem e, principalmente, né, ao tentar algo novo, esse novo que pode te ajudar. E isso está sempre com vocês e é exaustivo, né? De fato, é uma coisa extremamente exaustiva viver assim. Porque a dúvida, como a Andréia botou, cria um desgaste emocional. E chega uma hora que é tão exaustivo que vocês falam, gente, eu desisto. Parei, eu não vou tentar mais nada, entendeu? Eu vou deixar a vida realmente me levar do jeito que está. Então, ser incompreendida, obviamente, tem consequências o quê? Autodestrutivas na vida de vocês. E eu garanto que você já percebeu isso até aqui. Se eu fosse pegar cada um de vocês que está aqui na live, se eu fosse... Depois eu vou até pedir para vocês podem até me mandar direct, gente. Vocês podem falar em uma frase o que significa realmente essa visão
essa percepção que vocês têm, né? A percepção errada que vocês têm. O que vem primeiro na mente de vocês? Né? Não, Cíntia, eu sou uma pessoa que eu não dou certo para nada. Cíntia, eu sou uma pessoa incapaz. Cíntia, eu sou uma pessoa realmente que... Eu não vou tentar mais nada da vida, porque eu já tentei e não consegui nada. Eu sou realmente um fracasso. Então, se eu fosse perguntar para todos vocês que estão aqui, todos vocês, eu tenho certeza que alguma coisa de negativo iria sair. É muito difícil falar, não, eu nunca sofri isso. É muito, muito difícil. É quase uma raridade. Então, pergunta de prova que vocês já me conhecem, né? Que eu que gosto de falar, gosto de passar dicas. Cadê o caderninho? Todo mundo com o caderninho na mão? Gente, então, se vocês estão com o caderninho pertinho de vocês, o bloquinho de vocês, quem não tiver, eu sugiro que pegue um agora, porque eu vou mostrar agora o que vocês podem fazer a respeito disso. Vamos? Então, anotem aí, meus amores, minhas TDAHzinhas e os meus TDAHzinhos. Anotem para quê? Para vocês não esquecerem, né? Porque não adianta vocês se fiarem na memória de vocês achando, não, a Cíntia falou, vou gravar, não vou nem pegar caderno. Você vai esquecer. Por quê? Por quê? Por que que você vai esquecer? Porque você tem TDAH, meu amor. Então a memória não é para se fiar na memória. Existem várias ferramentas, várias coisas que vocês podem fazer para driblar a falta de memória. E uma delas é o caderninho, para vocês anotarem tudo que vierem na mente de vocês e vocês vão ter aonde reler aquilo que vocês querem, ok? Então vamos lá. Então são 4 práticas que você vai precisar desenvolver, mas que farão toda a diferença na vida de vocês. Então muita calma nesta hora, pega o lindo do seu caderninho da live da Cíntia, toda quinta-feira, às 21h37, e vamos fazer as anotações. Então, preparados? Vamos lá? Então, me diz aqui nos comentários, a gente consegue mudar algo que nós não conhecemos? Tananana. Vocês conseguem mudar algo que vocês não têm a mínima noção do que acontece? Não, vocês não conseguem. Eu tenho certeza que vocês não conseguem, como ninguém consegue, não é só vocês. Então, não, né? Não vou nem esperar vocês responderem, porque eu sei que a maioria vai dizer não. Então, pois é. Por isso, a primeira coisa, lembrem, são 4 práticas. A primeira coisa que vocês precisam fazer é o quê? Lembrar das experiências que vocês já vivenciaram e que fizeram com que vocês se sentissem incompreendidas e rotuladas, ok? Então, vocês precisam lembrar de todas as experiências pelas quais vocês já passaram, se possível, né, num número grande, que vocês foram incompreendidas e rotuladas. Depois disso, vocês precisam entender como essas situações estão se manifestando hoje em dia na vida de vocês. Como é que elas se apresentam? Aquela coisa que aconteceu no passado, aquele trauma do passado, aquela situação chata em que você foi mal, você não foi compreendida, em que você foi altamente rotulada. Como essa situação se apresenta hoje na sua vida? Como? Começa a pensar. Então, quando vocês dilatam a consciência de vocês e monitoram os pensamentos, você percebe que os pensamentos que surgem automaticamente na mente de vocês faz com que vocês adotem determinados comportamentos e esses comportamentos influenciam a sua própria percepção, a percepção que você tem de si mesma. Então, reconhecer esses padrões negativos vai ajudar você a quê? A pará-los, vocês vão dar um break, antes que eles te deixem sobrecarregada e estressada. Mas você precisa reconhecer. Então, lembrem todos vocês aqui, que
A sua autocrítica e dúvida estão imitando as suas memórias do passado quando você foi mal interpretada. Então, não deixe que isso se torne verdade na sua vida presente, e que te impeça de viver como gostaria. Você literalmente, gente, eu sei que isso é um exercício muito difícil, né? Nós nos confrontarmos com situações que nos trazem muita dor, com situações que são afligentes, ninguém quer relembrar, mas a gente não consegue superar uma dor, um problema, uma situação que nos causou traumas, que nos causou decepções, em que o nosso grau de desconfiança acerca das pessoas aumentou em função de tudo isso, se a gente não admitir que ele existiu e está presente na nossa vida. Então, eu acho muito assim, enquanto a gente não admite que existe um problema, a gente não consegue enfrentá-lo. Então, a gente não consegue não só enfrentá-lo, como a gente não consegue superar o problema. Então, a gente primeiro precisa admitir que é um problema. Porque você evitar, você fingir que ele não existe, ele continua presente na sua vida. E ele tem um reflexo exatamente no seu comportamento, nas suas atitudes, na maneira de você se portar perante a sua vida, ok? Então, eu não sei aqui, né, quem sabe, mas eu tenho, né, como eu falei no início, eu tenho um grupo agora de mentoria para vocês mulheres com TDAH. E ontem foi dia, né, toda quarta-feira, são 8 encontros que eu faço, né, na mentoria em grupo. Ontem foi dia do encontro com as minhas lindas e amadas TDAHzinhas. E eu passei uma ferramenta ontem para elas, exatamente para isso, para colocarem em prática, para quê? Para elas conseguirem vencer esses padrões de pensamentos negativos. Então, eu fiz a live de hoje até... Porque assim, caramba, foi um encontro maravilhoso que durou 3 horas, Ju, mais de 3 horas. 3 horas e 20, porque foi tão profundo, gente, foi tão interativo, foi tão bom que eu falei, gente, eu vou até dar continuidade hoje sobre esse assunto, até em homenagem às minhas lindas meninas TDAHzinhas que eu amo do coração, a Marina, a Samantha, a Glaucia, eu sei que elas estão aqui. Então, a Pri também, pelo menos que eu não estou acompanhando todas as conversas aqui, a Juliana que está me falando. Então, foi muito bom. Então, essa questão, gente, dos padrões negativos, primeiro, admitam, reconheçam que isso é um problema na vida de vocês. O que vocês ouviram tem um impacto na vida de vocês. Este é o primeiro passo. Então, eu adoraria passar essa ferramenta para vocês aqui, mas numa live de 1 hora é realmente impossível de eu passar. Então, a segunda coisa que vocês farão, que vocês precisam fazer é o quê? Enxergar os seus pontos fortes. Isso é fundamental na vida de uma pessoa com TDAH. Aí você vai falar assim, ai, Cíntia, eu não tenho ponto forte. Eu ouço muito isso de vocês, não ouço? Eu não tenho pontos fortes. Você tem. Mas esses pensamentos macabros que estão rondando a sua mente, enraizando, criando ninhos em toda a sua cabeça, não permite que você enxergue, que você tem pontos fortes, que você brilha de alguma forma, que você faz coisas diferentes que os outros não fazem e que você faz muito bem. Mas você duvida de si mesmo. Lembra que você duvida de si mesmo? Então, essa é a dificuldade para vocês acharem que não tem pontos fortes, mas vocês têm. Então, este é o segundo passo. Vocês enxergarem os pontos fortes de vocês. Para isso, vocês precisam pensar quais são as suas qualidades, o que os outros mais gostam em você, sobre quais são os elogios que vocês ouvem dos outros, né? O que vocês ouvem? Nossa, você é uma pessoa muito animada, caramba, você tem tanta energia, você tem uma disposição do cão. Ou então, caramba, como você fala bem,
não é verdade? Você fala muito bem, você tem uma comunicação fluida, né? Você não emperra a sua voz. Então, gente, tudo isso são qualidades. Tudo isso são pontos fortes que vocês precisam direcionar o olhar muito mais para esses pontos fortes do que para as coisas que vocês ainda não alcançaram, ok? A gente sempre vai colocar o ainda, porque vocês podem alcançar tudo que vocês quiserem. Então, é fundamental que aqui vocês reconheçam esses pontos fortes e acredite neles, porque vocês muitas vezes ouvem, como eu falei, vocês ouvem dos elogios, vocês ouvem elogios, mas vocês não acreditam. Vocês falam, não sou eu, não sou eu. Sim, você é você. Eu vou brigar com você e eu vou dizer, sim, você tem pontos fortes e acredite neles. Vocês vão colocar isso assim num post-it, falar em voz alta, eu tenho pontos fortes. Você vai fazer a lista, colocar no espelho, olha a lista aqui dos meus pontos fortes. Todo dia você vai exercitar e falar isso na frente do espelho. Aí você vai falar assim, a Cíntia é doida, né? A Cíntia é doida, mandando eu falar com o espelho. Aí dentro de casa vão achar mesmo que eu sou maluca, da pá virada eu falando sozinha pro espelho. Não interessa. Eu não quero nem saber o que os outros pensam a respeito. Já basta, né? Já basta. O que importa é o que você pensa a respeito de si mesmo. Por mais doida que você seja, eu acho isso maravilhoso em vocês, porque vocês têm realmente um quezinho diferente, porque vocês não são convencionais. Essa é a graça de vocês. Não é sem graça ser normal? Não é sem graça fazer tudo muito padronizado? É sem graça, gente. É sem graça. Então, aproveitem todo esse lado criativo, todo esse lado espetacular que vocês têm e, gente, se joguem e mostrem, abram a porta, glamurosas, felizes, maravilhosas do jeito que vocês são. Então, reconheçam os pontos fortes e acredite neles. A terceira dica, a terceira prática é você parar e reformular as suas memórias e histórias antigas. Ai, Cíntia, o que é isso? Isso é uma coisa complicada. Como é que eu vou reformular as minhas memórias, as minhas histórias antigas? Então, como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão revisar essas histórias e vocês vão contar para vocês mesmas de uma forma mais gentil e fortalecedora. Na realidade, essa palavrinha que eu vou falar agora, vocês vão ressignificar essas memórias, essas histórias, né? Vocês vão... Eu coloco até de uma forma assim diferente, gente. É um processo de visualização, vocês podem fazer assim. Vocês podem, no momento que vocês estão fazendo, vocês vão para um lugar tranquilo, vocês sentem, essas memórias virão. Então, visualize como se vocês estivessem saindo do corpo de vocês. Então, Cíntia, estou com a Cíntia aqui do lado, a Cíntia saiu do corpo, né? O espírito está aqui do lado. Aí, essa pessoinha que está aqui foi aquela que ouviu sempre a coisa negativa. Aí a Cíntia aqui é a outra Cíntia, que vai revisar essas histórias, essas memórias antigas, e ela vai ter uma visão gentil. Ela vai ter uma visão acolhedora sobre as memórias passadas dela. Então, ela vai ressignificar tudo aquilo de ruim que ela viveu, ela vai dar outro significado a essas memórias. Por que isso é importante, gente? Porque o nosso cérebro, ele aprende novos caminhos. É a neuroplasticidade. Então, a força do nosso pensamento, o que nós pensamos, nós criamos. O que nós pensamos, nós vivemos. Então, como pensas, viverás. Então, se você quer ter uma vida diferente, se você quer ter uma visão diferente sobre si mesma, a força está no seu pensamento. Então, comecem a pensar de uma forma diferente, de uma forma gentil, de uma forma acolhedora, de uma forma em que você vai compreender tudo isso que você já passou e que te doeu muito, ok? Então, nesse momento,
Fale com você mesma, falar aqui com a Cíntia, que está aqui do meu lado, em espírito, linda e maravilhosa. Como você falaria com uma amiga? Como é que você, a partir do momento que você ouvisse o relato de uma pessoa muito querida, que está sofrendo, que recebeu uma mensagem ruim, que recebeu uma crítica ruim, que recebeu, seja lá o que for ruim, como é que você falaria com essa pessoa? Como é que você iria se desdobrar para que esta pessoa levantasse, né, o ânimo dela, o sentimento de acreditar nela? Como é que você falaria com essa pessoa? Então, eu sei que os eventos, meus amores, eles não podem ser reescritos. Nós não podemos mudar o nosso passado, nós não podemos mudar todas as coisas pelas quais nós passamos, vocês passaram, mas nós podemos interpretar de uma forma diferente. Nós podemos sim dar, e vocês veem que eu estou colocando nós, porque eu também me incluo nisso, mesmo não tendo TDAH, mas todos nós, meus amores, todos nós passamos por situações difíceis, dolorosas, então nós podemos sim dar um rumo diferente. Nós podemos, como diz o Chico Xavier, dar um novo começo. Então, é começar do ponto zero. Vamos começar, que vocês comecem do ponto zero, fazendo de uma forma diferente, pensando de uma forma diferente, ok? Então, por exemplo, se você lembra de histórias onde as pessoas viviam falando que você era problemática, e só causava problema, né? Pense o seguinte, enquanto você vai revisar essas histórias. Então, a história seria assim: eu era uma criança super hiperativa e ninguém sabia que eu tinha TDAH. E como eu não tive um tratamento adequado, eu não era compreendida. Eu fui punida em casa e na escola várias vezes, mas o problema não sou eu. O TDAH torna assim mais difícil para mim, controlar meus impulsos em comparação com as outras pessoas que não têm. Mas todo mundo comete erros. Isso não significa que haja algo de errado comigo. E por outro lado, essa mesma impulsividade me ajuda em vários momentos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que todos vocês que estão aqui precisam aprender a fazer uma separação emocional de que o TDAH existe, de que o TDAH é real, sim, vocês têm, mas o TDAH não define vocês. Vocês têm TDAH, mas vocês não são o TDAH, ok? E o quarto e último passo, a última prática, que é para lá de importante, é o quê? Praticar a autocompaixão. Então, recentemente eu fiz uma live, quem não assistiu, ela está disponível lá no meu canal do YouTube, onde eu falei sobre isso. Cultive a compaixão. Então, eu recomendo que quem não viu, assista. Assista para que vocês entendam o que eu estou falando, o que é cultivar a compaixão com vocês mesmos. Mas entenda, acima de tudo, que vocês não estão sozinhas, vocês não estão sozinhos nesta jornada, nesta caminhada, e que vocês não são os únicos, as únicas que vivenciaram essas coisas da infância até agora. Procure ser gentil consigo mesma, como você é com as outras pessoas, e evite ao máximo se envolver na autoculpa e na frustração. Construa uma base na sua vida que seja pautada no seu bem-estar, no seu equilíbrio por completo e em outras coisas que te permitam ter pensamentos, emoções e comportamentos estáveis e positivos. E acredite em você, porque você merece. Meus amores, acabou a live de hoje. Eu espero que vocês reflitam nessas palavras que eu acabei de falar para vocês com todo o amor do mundo. Que vocês acreditem no potencial de vocês, que vocês acreditem e enxerguem os pontos fortes
todas as qualidades que vocês têm. Apesar de vocês terem TDAH, e como eu falei, eu tenho uma filha com TDAH, eu tenho um marido com TDAH, eu tenho a Juju com TDAH, eu tenho as minhas TDAHzinhas da mentoria, eu tenho as minhas clientes individuais, todas com TDAH. E tudo o que eu passo para vocês aqui, eu passo para elas, o quanto vocês são especiais, o quanto eu desejo que vocês literalmente desconstruam esses pensamentos que tanto atrapalham a vida de vocês, o quanto são verdadeiros obstáculos para o progresso, para a caminhada que vocês desejam levar à vida de vocês. Tá bom, meus amores? Então, que vocês tenham uma excelente noite, um final de quinta-feira, que já são 10h30, que nós possamos nos ver na próxima quinta-feira, às 21h37, e que nós possamos sempre manter esses laços, que vocês aprendam comigo, né, todos que desejam aprender, e nos veremos, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus, amem, amo vocês, se cuidem bastante, por favor, e até quinta-feira. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Beijo no coração.